Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos evidências que impactam nossa prática clínica com um episódio por semana. Para não perder nenhuma atualização, já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Eu sou a Aline, médica de família e trabalho com telemedicina. Eu sou o Patrick, também médico de família e atuo em consultório próprio. E eu sou o Luciano, médico de família, especialista em saúde digital, trabalho atendendo presencial e à distância e também com apoio acadêmico do programa Mais Médicos. Gostaríamos de lembrar que nada do que falamos aqui representa as posições das instituições onde a gente trabalha, representa apenas os nossos pontos de vista como médicos. As referências dos artigos que a gente traz vão ficar disponibilizadas na área de texto e descrição do canal que você está ouvindo. Hoje a gente tem 3 artigos, como sempre. O Patrick vai trazer um artigo sobre Aldol comparado a olanzapina para pessoas com esquizofrenia. A Aline vai trazer uma correlação entre jardinagem como hobby e a osteoartrite de joelhos. E eu vou começar com um artigo que traz o potencial benefício do Pilates como atividade física para a população idosa. Então, esse é um artigo que eu fui buscar respondendo ao episódio passado, que a gente estava ali associando a dor lombar e melhora da dor lombar à atividade física, com a escolha de qual atividade física é interessante para os nossos pacientes. Muito se fala de Pilates. Pilates é uma atividade física relativamente cara, menos acessível do que outras mais simples, e eu acho que precisa de mais estudos para a gente poder botar a opção de Pilates como uma das opções que a gente pode oferecer. Então, eu fui buscar aí qual é o benefício dentro do artigo, e esse artigo que eu trouxe, ele é um artigo de Portugal, que é uma revisão sistemática feita posteriormente uma meta-análise, usando a metodologia Prisma, que é uma boa metodologia para revisão sistemática, e encontrou 354 artigos, e ao final foram selecionados 30 artigos de ensaio clínicos randomizados pelo time da pesquisa de Portugal. E o objetivo era justamente avaliar o benefício do Pilates em idosos. Eles avaliaram desfechos como equilíbrio corporal, capacidade aeróbica, resistência da atividade aeróbica, e houve significância estatística positiva para melhora de todos esses 3 pontos, tanto equilíbrio corporal, quanto capacidade aeróbica e resistência aeróbica. No primeiro momento, a gente pensa, né, que Pilates é uma atividade que não vai trazer lá tanto benefício aeróbico, porque o foco é um pouco diferente, né? Foi criado lá em 1920 por um indivíduo chamado Joseph Pilates, inclusive daí que vem o nome, e o foco era justamente atividades de resistência, né, exercícios de resistência, para simular ali a qualidade de vida da pessoa. Então, simula atividades que a gente utiliza ali, né, de exercício e de força muscular para as atividades de vida diária. E o Pilates, ele é um pouco mais caro, como eu trouxe ali no começo, do que boa parte de outras atividades físicas, porque ele precisa ser sempre executado, aqui no Brasil pelo menos, sempre por um fisioterapeuta ou um educador físico, que é uma especialidade dessas classes profissionais. Então isso torna ele aí, menos acessível do que a prática. Mas com esse resultado de que tem uma melhora de equilíbrio, uma melhora de capacidade aeróbica e uma melhora da resistência aeróbica, a gente conclui que ele é um potencial bom exercício. Fica a dúvida do custo-benefício dessa atividade, que inclusive é uma lebre levantada pelo próprio artigo, né? Será que vale a pena em termos de custo-benefício? E deve ser pesquisado mais para frente. Mas acho que já abre aqui algumas opções para a gente discutir com os nossos pacientes, né, sobre como pode ser uma opção utilizar aí o Pilates como atividade física. Custo, né? Porque às vezes pode ser caro mesmo, custo money, dinheiro. Isso é o custo que a gente está falando, é custo financeiro mesmo. Volta no que a gente tem conversado, né, Lu? Assim, pô, atividade física, o benefício tá dentro dela, né? Assim, independente de qual que é muito da forma. Então, legal que ele vai impactar nessas 3 áreas, assim, massa. Eu acho que eu já prescrevo Pilates para quem pode pagar, e hoje em dia nem é mais tão caro, porque vira e mexe tem academia que você faz, né? Tipo, em qualquer bairro vai ter, então eu acho que tem ficado um pouco mais barato o preço, sim. Acho que não está baratíssimo, mas é mais barato do que era no passado. Tenho usado, assim, eu tenho gostado. Tenho tido, assim, tem um paciente meu que eu demorei 12 meses para convencer ele a fazer uma atividade física. E aí, quando ele começou mesmo assim, ele ficou tipo um ano sem vir.
Aí na hora que ele voltou, eu falei, e aí, como é que tá, né? Ele, pô, doutor, tá ótimo. Não largo nunca mais esse negócio. Então, acho que vai, como a gente falou, vai atividade física, vai da experiência da pessoa, tá gostando do que faz, show de bola, segue o jogo. É, eu acho que é isso, né, com mais pessoas procurando, né, vai acabar barateando, né, o que era super restrito de algumas academias, né, a gente consegue oferecer, para muito mais gente. Até iniciativas tipo o SESC, né, academias, de baixo custo, né, conseguindo oferecer é que é isso, né, é um exercício, uma modalidade que precisa ter uma orientação mais direta, né, então cada profissional não consegue ficar ali, mais do que com 3, 4 pessoas, né, então não é uma coisa que dá para fazer com muita gente, mas é uma modalidade de atividade muito interessante. O que eu acho principalmente interessante do pilates é que você consegue palpar muito mais a sua progressão, né, do tipo, quando você chegou para fazer a atividade física, você não conseguia fazer tal exercício na barra, e daí você passa a fazer. Eu acho que é muito interessante de observar essa progressão, assim, eu acho que isso ajuda na aderência, inclusive, né. E Legal, já como isso ouvi isso impacta de a sua outras prática, pessoas. Lu? Então, eu fico mais aliviado de verdade de prescrever agora ou de orientar pilates, porque eu tinha sempre uma dúvida por desconhecimento meu do até onde a atividade ela é focada em melhorar a capacidade aeróbica, por exemplo, e agora eu vou mais tranquilo, assim, tem alguma evidência de que faz sentido. Bora pro próximo, então? Bora, vai lá. Boa. Meu estudo vai ser um estudo rapidinho aqui, que ele é uma revisão da Cochrane, publicada agora em 2024, em julho de 24, ontem, dia 22, olha só, foi na segunda-feira. Que ele tenta, então, comparar o impacto e uso de Aldol, né, haloperidol oral, com um antipsicótico de segunda geração, que ele está aqui usando a olanzapina como comparação. Tá? Uma das coisas que eu gosto de trazer, que eu quis trazer esse estudo aqui, é porque esquizofrenia e transtornos psicóticos ainda são uma dor minha, assim, acho que eu acho que tem muita medicação em volta disso, eu tenho uma dúvida séria qual que é o real benefício da medicação nesses tratamentos, mas eu queria entender um pouco mais de o que está sendo mais padrão ouro, padrão menos ouro, padrão prata, para olhar o que a gente tem que usar quando a gente for usar. Tá? E então é uma revisão sistemática da Cochrane, seguindo todos os prefeitos da Cochrane, e tentando avaliar, então, pessoas que usaram Aldol com olanzapina para pessoas com esquizofrenia ou transtornos no espectro da esquizofrenia. Os resultados principais, né, os objetivos principais observados foram uma mudança clinicamente importante de estado global, recaída da crise, uma mudança de estado mental importante, efeitos extrapiramidais da medicação, ganho de peso, impacto na qualidade de vida e chance de sair do RCT, né, do estudo, por algum efeito adverso importante. Então, a Cochrane, essa revisão incluiu 68 estudos, totalizando 9 mil participantes. E aí eu vou tentar sumarizar, resumir aqui rapidinho os achados deles. Tá? E o primeiro achado eles ficam muito incertos se existe uma diferença entre Aldol e olanzapina em mudanças clinicamente importantes de estado global. Tá? Não garantem nenhuma certeza em volta disso. Parece que e tudo que eles têm em volta disso é com um grau de evidência baixo. Eles também ficam bem certos se tem uma diferença entre Aldol e olanzapina para recaída. Então, não tem um grande benefício em volta disso. Parece que o uso de Aldol aumenta a chance de efeitos extrapiramidais, com um NNH de 3, tá? Então, para 3 pessoas tratadas com Aldol, uma pessoa vai desenvolver um efeito extrapiramidal. Para o ganho de peso, o contrário, tá? A olanzapina aumenta o risco de ganho de peso, um NNH de 10, então, a cada 10 pessoas usando olanzapina, uma vai aumentar, tem a chance de aumentar o peso. E só tinha um estudo que sugeria que o Aldol podia diminuir a incidência de um impacto clinicamente importante na qualidade de vida da pessoa. Tá? Ele fala que a cada 9 pessoas usando Aldol ao invés de olanzapina, uma pessoa teria uma melhora na qualidade de vida. Mas também baixa certeza de evidência. E o Aldol aumenta o risco de efeito adverso, um NNH de 22,
que faz com que uma pessoa fosse sair do estudo a cada 22 por conta dos efeitos adversos do Aldol. De maneira geral, a revisão fala um monte de coisa, mas eles mesmos já acabam finalizando falando, tudo aqui com baixo risco de evidência, baixa certeza ou baixa evidência, tá? Um alto grau de viés. Então, não dá para tirar conclusões fortes ou duradouras em volta disso. Eles sugerem continuar tendo estudo para a gente continuar avaliando isso. Parece, de maneira geral, levando isso em consideração, parece que a olanzapina tem um impacto clínico psicológico um pouco maior do que o Aldol. O Aldol aumenta um pouco o risco de efeitos extrapiramidais e a olanzapina aumenta o risco de ganho de peso. Mas ele coloca tudo isso falando, com muitos asteriscos aqui, isso pode ainda mudar muito nos próximos tempos, porque o estudo os graus de evidência são baixos. Patrick, acho que saúde mental é um tema que eu gosto bastante, mas eu também tenho essa mesma dúvida, compartilho essa mesma dúvida que você, né? Assim, será que faz tanta diferença a medicação A com relação à medicação B? E eu fico lembrando muito de como é que quando a gente está tratando pessoas com antidepressivos, né? O que muda muito é o perfil de efeito colateral. Talvez o efeito clínico não mude tanto. E o artigo que você traz, me traz a mesma conclusão, né? Entre Aldol e olanzapina, o efeito é mais ou menos o mesmo. O que muda é o perfil de efeitos colaterais. Eu fico curioso para entender comparação também com outros, por exemplo, como quetiapina e tudo mais, que teoricamente são mais evoluídos, mas acho que já é uma linha de corte interessante aqui para a gente utilizar na prática. Eu quase não tenho visto gente usando olanzapina, ainda vejo bastante gente usando Aldol e quetiapina no lugar da olanzapina. Não sei como é que você está vendo aí na clínica, mas eu realmente não tenho muita experiência com olanzapina. Prefiro seguir para os outros que são mais minha zona de segurança, que é a quetiapina ou o haloperidol. Eu recebo até uma razoável quantidade de pacientes que acompanham com o psiquiatra, perde o segmento com o psiquiatra e vem bater um papo comigo. Então, tem a impressão que os psiquiatras usam muito olanzapina, viu? Eu recebo vários pacientes usando, assim, então... E tem um ponto importante, acabei nem tocando, que é o preço, né? O olanzapina vai ser de 5 a 10 vezes mais caro que o Aldol. Depende da dosagem, quantidade de comprimido, mas é uma coisa importante assim, que vai impactar na vida das pessoas. Então, acho que as pessoas usam bastante, isso como você falou, benefícios parecidos, com alguns malefícios talvez um pouco maiores no Aldol. Se a pessoa não ligar muito, talvez, de ganhar peso, né, no INH de 20, talvez não ficaria muito preocupado de usar olanzapina, se ela puder pagar. Eu acho que, para mim, na prática mais da OBS, assim, né, fica essa ressalva, né, de que o haloperidol é a medicação que a gente tem, né, como escolha, mas acho que, né, a gente sempre talvez vá pensando, bom, talvez a gente não tenha os melhores medicamentos, né, a gente não consiga tratar tão bem, mas talvez a gente consiga, né, assim, é eficiente, claro, tem o padrão de riscos de efeitos colaterais, mas, pra tratar, eventualmente, né, funciona, assim. Acho que assim, da minha prática, o que muda o impacto é isso, né? Assim, mais ou menos como você falou, né, Luia, complementando o que a Aline falou, tá usando, o efeito colateral está sendo baixo, acho que o benefício vai ser mais ou menos parecido. Tinha um professor meu que falava que Aldol, se você fosse para a Lua e tivesse que levar 10 medicamentos, um deles seria Aldol. Não lembro quais seriam todos, eu lembro que um era prednisona, o outro era Aldol. Eu ia levar um Imosec também. Acho que é importante. Show, bora pro próximo. Boa, vamos lá. Eu trouxe um artigo que eu achei bem interessante, assim, depois tenho algumas considerações, que ele chama Gardening and Yard Work in People with Knee Osteoarthritis, citar o não associado com sintoma ou progressão estrutural em 48 meses. É um estudo que foi publicado esse ano na revista Clinical Rheumatology, e o objetivo deles era avaliar essa relação da jardinagem, dessas atividades de quintal, com a progressão sintomática estrutural da osteoartrite de joelho em indivíduos que já tinham osteoartrite pré-existente, né, diagnosticadas por radiografia. Então, eles fizeram uma corte
um estudo corte dentro de uma corte maior, que é essa iniciativa de osteoartrite, é um estudo americano, observacional, né, ele tá em vários centros nos Estados Unidos, e eles incluíram participantes que tinham 50 anos ou mais e que tinham já osteoartrite, por radiografia, em pelo menos um dos joelhos, e eles incluíram 1.203, participantes, num total aí 1.808 joelhos. Hã, eles fizeram uma comparação entre participantes que relatavam entre eles perguntavam, né, os hobbies, e esses participantes, respondiam entre as 3 principais atividades, eh, jardinagem como uma das atividades. Então teve esse era o grupo intervenção e o grupo controle, os que não praticavam, né. Eles olharam como desfecho primário a progressão, de nova dor, nos joelhos, ou piora de um score, radiográfico de osteoartrite, que é um score que chama Kellgren-Lawrence, e uma piora do estiramento do espaço articular medial, que é JSN, enfim, é uma sigla aí desse score, em 48 meses, e o desfecho secundário era melhora da dor recorrente aí do joelho. Eh, o que eles encontraram é que as pessoas que desempenhavam uma função um hobby de jardinagem e os que não desempenhavam, apresentaram, resultados semelhantes para isso, uma dor nova no joelho, ou piora desse score, radiográfico, foi bem semelhante entre os grupos. Então, com odds ratios semelhantes, nos 2 grupos, né, em quem fazia jardinagem e quem não. No entanto, quem fazia jardinagem, tinha um odds ratio maior para melhora, né, para esse desfecho secundário aí de melhora da dor, do joelho em comparação aos que não faziam. O que eles concluíram é que a prática de jardinagem, que frequentemente é tida como uma prática em que você fica muito tempo agachado, né, fica, eventualmente forçando mais os joelhos, né, não está associada à progressão da artrite de joelho, e principalmente que ela não deve ser desencorajada nas pessoas, com osteoartrite, que é uma coisa que eventualmente artigos, semelhantes que avaliaram, por exemplo, pessoas que trabalhavam no campo, né, pro que tinham uma atividade, rural, tinham uma piora dos sintomas, né, piora dos quadros de osteoartrite. Então eles quiseram avaliar para ver se era semelhante e tal, mas é possível que, pessoas que estejam, né, que tenham atividades, no campo, né, que tenham atividades rurais, estejam muito mais submetidas a, eh, ter que trabalhar mesmo com dor, né, a ter uma atividade, desempenhar essa função diariamente e não eventualmente como hobby, né. Eh, então, eles queriam avaliar um pouco se havia, essa distinção, assim. Então, a mensagem que fica é que talvez a gente não precise, desencorajar os pacientes que já praticam esse tipo de atividade, né, como pode eventualmente passar, né, os pacientes perguntarem: "Ah, eu posso ficar agachado?", né, ou a gente eventualmente, inferir que poderia ter uma piora de progressão aí de lesão. Então, aparentemente não tem, a gente pode, continuar encorajando os pacientes, principalmente por conta dos benefícios, né, para além aí do joelho, né, das pessoas melhorarem bem-estar geral, estar em contato com a natureza, né, se engajar, num hobby, isso por si só já pode ser bem benéfico. Acho que é isso, né? Aqui em São Paulo, tenho a impressão que as pessoas talvez façam pouca jardinagem. Se vai fazer, geralmente vai ser em apartamento e vai ser no vasinho na janela, então acho que vai impactar menos, né, assim, do que a pessoa que tem uma casa e um jardim. Mas eu consigo tirar disso muito essa última parte que você falou, né, Aline? Pô, tem um hobby, mesmo que talvez gaste um pouco mais o joelho e, né, tem que abaixar e levantar, sei lá, brincar com o cachorro, brincar com o neto, né?
acho que tá valendo, né? Pode fazer isso, assim. Não é isso que vai ser um grande problema para a vida das pessoas, assim. Ainda mais com todos os benefícios que um hobby ou um evento social vai ter para isso. Isso é bem interessante. Eu sempre fui reticente, eu nunca cheguei a contraindicar nem hobby, até mesmo trabalho. E eu trabalhava muito tempo em Caraguatatuba, no litoral norte aqui de São Paulo, e lá era um bairro que tinha muitas casas com muitos jardins. Então tinha bastante pessoas que eu atendia que faziam jardinagem, e eu sempre ficava meio pé atrás do, puxa, será que eu devo? Será que eu não devo? Nunca cheguei a intervir e ficar falando para a pessoa deixar de fazer, porque eu achava que realmente a parte da saúde mental, na pior das hipóteses, compensasse. Mas agora eu ficaria bem mais tranquilo de falar. E aí eu lembrei do seu Olímpio, que ele não era jardineiro de hobby, ele era de trabalho mesmo. Ele era o senhor que eu acompanhava de 80 anos e que era jardineiro. E tinha de vez em quando uma dor no joelho, não, e ele sempre ficava nessa dúvida, né? Me perguntava: ah, mas tem problema? Eu falei: olha, se o senhor não está sentindo mais dor quando você está ajoelhando, não tem problema. Então ah, acho que a atividade de hobby que tem vários benefícios, sendo agora autorizada diante da evidência de que não tem problema a ser realizada, é bem confortante. Boa. Isso impacta a sua prática, Aline? Sim, acho que nesse sentido, mais uma reflexão, né, pra gente, como vocês mencionaram, da gente reforçar hobbies mesmo, né, conseguir ser bem cuidadoso com essas orientações, né, de eventualmente não fica tão agachado, né, pode ser ruim, a gente acabar interferindo numa coisa que tem uma prática, né, que é bem saudável, assim, para as pessoas, né, acho que a gente tem que ter, acho que para mim traz essa preocupação de, ter cuidado com aquilo que eu desencorajo, sabe. Show de bola, é isso por hoje? É É isto. isso. Então até a Até a próxima, pessoal. próxima. Tchau, tchau.